E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com vocês? Quanto tempo faz que a gente já não se fala nesse canal aqui, não é? Por esse meio, por essa videoaula. Na semana passada nós já tivemos aula em virtude de uma webconferência que nós tivemos no nosso trabalho pedagógico, né? Para a gente, assim, refletir sobre as nossas posições, sobre o andamento das aulas nesse período de afastamento, de distanciamento social. Gente, o assunto que nós vamos tratar é aquilo que a gente já vem tratando também ao longo desses dias, que são sobre questões que envolvem economia. Hoje, pessoalzinho, nós vamos falar sobre a tal da distribuição de renda. O que é distribuição de renda na geografia? Vou buscar um conceito para vocês. Se refere à forma com que são repartidas as riquezas e os bens socialmente produzidos. Em um sentido mais amplo, é a tal da renda entre os indivíduos e entre os diferentes estratos da população em determinada sociedade. Esses estratos aqui que ele está falando são as diferentes camadas. Como que é feito, pessoal, essa ideia de distribuição de renda? Todo comércio, toda atividade econômica produtiva, as pessoas pagam imposto. Você vai comprar uma balinha, já tem um imposto embutido naquela balinha. Se for colocar lá na bizinha uma gasolina, já tem imposto embutido ali naquela gasolina. Esses impostos, eles servem para quê? Eles servem para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha educação, né? Para que a gente tenha as escolas. Por exemplo, as escolas são construídas, como a nossa, que é uma escola nova, a partir da arrecadação de impostos. A merenda que chega na escola, o dinheiro que chega, ele vem da arrecadação de impostos. O meu salário é pago a partir da arrecadação de impostos. Então isso é a distribuição de riqueza. Um outro exemplo de distribuição de riqueza, pessoal, é quando, por exemplo, o pai de vocês trabalha, não é? Tá difícil o emprego, né? Mas, enfim, o pai de vocês, o responsável de vocês trabalha. Trabalha numa loja, trabalha numa fazenda, enfim, trabalha em algum lugar. A atividade comercial que o patrão do responsável de vocês exerce, parte do dinheiro que entra, ele é destinado ao pagamento de salário. Essa é uma outra ideia de distribuição de riquezas. Então, aqui eu vou trazer algumas características da distribuição de riqueza. Da distribuição de riqueza ou da distribuição de renda, pessoal. Os mecanismos que influenciam variam e dependem diretamente da organização da produção e da forma de propriedade vigente. Aquilo que eu já disse. Então, como que a gente organiza a produção? É numa fazenda? É numa loja? É num restaurante? Então, aquela atividade produtiva ali, ela arrecada dinheiro. Se for num restaurante com a venda de alimentos, arrecada dinheiro. Parte daquele dinheiro, ele vai para o funcionário na forma de quê? Na forma de salário. Quando a gente fala, um ponto importante da gente mencionar aqui é distribuição, concentração e a tal da desigualdade de renda. A renda total de um país ou de uma região encontra-se distribuída em maior ou menor grau de maneira diferenciada entre os indivíduos e diferentes camadas sociais. O tema da concentração de renda é um dos campos que a teoria econômica se liga intimamente em uma análise sociológica e política. Então, diferentes correntes de pensamento, gente, vão determinar como que a renda ela deve ser distribuída, como que ela deve ser concentrada. Por exemplo, tem muita gente agora falando, o governo está dando o auxílio emergencial para uma galera aí, 600 conto que está entrando, o governo é bom demais. Tá, o governo é bom? Tá, o governo é bom ou não? Bom, isso aí a gente não vai entrar em detalhe. Mas sobre esse dinheiro, não é o governo que dá, porque o governo não tem dinheiro. Esse dinheiro, ele vem de impostos arrecadados
que é devolvido à população. É um dinheiro que você pagou, é um dinheiro que eu paguei e que de alguma forma está voltando para nós. Quando a gente fala em igualdade de distribuição de renda, o que a gente pensa? É pouca gente com muita grana e muita gente com pouca grana. Você tem, por exemplo, aí deputados, senadores que só de salário ganham em torno de 30 mil reais. Mas aí uma renca de benefícios, um monte de benefícios que vão transformar um salário de 30 mil em quase cento e poucos mil reais. O restante, esse complemento aí só de benefício. Enquanto você tem aí pessoas que vivem com um salário mínimo que é mil e poucos reais hoje. Tá entendendo? O Brasil é um país onde essa distribuição é uma das mais desiguais no mundo. Na nossa história recente, o maior aumento da desigualdade se deu entre os anos de 1960 e 70, em decorrência de uma política econômica que visava concentrar a renda nas classes mais ricas. E daí foram diversas lutas de diversos trabalhadores para estabelecer um salário mínimo. Por exemplo, a nossa moeda hoje é o real. Né? No início do Plano Real, eu me recordo muito bem que o salário mínimo não chegava a 100 reais. Tudo bem que o dinheiro tinha um outro valor, o poder aquisitivo, o poder econômico do dinheiro, ou seja, o poder que o dinheiro tinha de comprar naquela época era bem maior do que é hoje. Os governos, eles vira e mexe, os governos estabelecem políticas de distribuição de renda, mas essa política ela vai depender do funcionamento do mercado. Esse auxílio emergencial é um exemplo de política de distribuição de renda. As empresas estatais, ou seja, as empresas que pertencem ao país, elas também são um exemplo de política de distribuição de renda. O Bolsa Família é uma ideia também de uma política de distribuição de renda, beleza? Espero que vocês tenham entendido. A gente se fala por aí e aguardem a próxima aula. Não se esqueçam de fazer as atividades. Um abraço, pessoal!